Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia para conhecer mais um pouco da palavra do Senhor. E vamos falar hoje, vamos ler o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. E o Salmo 23 e o Salmo 91 são muito fortes, né? Eu considero os dois melhores da Bíblia. Todos são bons, mas esses dois, se a gente tiver com qualquer problema na vida e a gente lê um salmo desse, ele toca no coração na hora. Sabe que a gente está protegido e por quem, né? Aqui está falando do nosso maior pastor, né? Que é Deus. Que ele no capítulo 1 e no versículo 1 diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se a gente tiver apegado com esse pastor, a gente até pode passar por algum momento difícil, mas a gente sabe que é passageiro, né? Que a gente tem um pastor cuidando da gente. Se a gente tiver com alguma ferida não externa, mas interna, sabe que o verdadeiro pastor ele vai cuidar, né? Que o verdadeiro pastor ele não perde ovelha nenhuma. E falando também, né, que a gente precisa também aqui na terra de ter um pastor, que um pastor, ele vai servir muito quando a gente estiver passando por um momento difícil, intimamente, é uma palavra, né, uma palavra, uma direção que o pastor nos der pode nos ajudar muito. E lá no versículo 5, aí tem uma mensagem muito bonita, né? Prepara-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Vê que palavra bonita. Que se a gente tiver com Deus, a gente pode preparar uma mesa na presença dos nossos inimigos, né? E o bom é que os inimigos ceem com a gente, para ver que a gente não somos iguais a eles. Que a gente, o certo nessa vida é não termos inimigo nenhum, né? A gente vai ter pessoas que a gente não pode estar junto, não pode estar dando muito cartaz a elas, né? Mas a gente também não pode negar a palavra, né? Negar um oi, um bom dia, uma boa tarde, a gente não pode ser assim, né? A gente tem que amar nossos inimigos para mudar a nossa vida, né, primeiramente, e segundo, tentar mudar a vida dele, né? Porque se você tem um inimigo que ele acha que seja seu inimigo, mas se você tratar ele muito bem, ele uma hora a roda vai girar, que nem diz a história, né? E indo mais um pouco lá na frente, a gente vai ver que diz: unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A gente estando com o verdadeiro pastor, o nosso cálice pode até estar seco, no momento que a gente esteja afastado do nosso Deus, né? Mas a partir do momento que a gente vai se aproximando do Senhor, o nosso cálice, ele vai enchendo, né? Ele vai enchendo. A cada dia, quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais nosso jarro vai enchendo de azeite, né? E vai chegar uma hora que a presença de Deus vai ser tão grande nas nossas vidas que a gente vai transbordar esse cálice. Aí você diz, como é que a gente vai transbordar esse cálice? A gente vai transbordar porque tudo que o vosso jeito de falar, a nossa palavra, ela vai emitir
ela calma nas pessoas. Ali está transbordando a sabedoria de Deus. O nosso cálice ele também vai transbordar financeiramente, que Deus ele não quer que a gente venha à terra sofrer, a gente a estar se humilhando a ninguém, ele não quer que ninguém passe necessidade, ele não quer que ninguém venha a sofrer financeiramente, né? E Deus, ele não vai querer. Qual é o pai que vai querer ver um filho miserável? Deus não quer ver a gente miserável. Às vezes é as nossas atitudes que nós tomamos no decorrer da vida que nos proporciona, né, um cálice vazio, né? E o pior cálice vazio é o cálice que não tem a presença. Não é nem financeiramente, é o cálice faltando Espírito Santo, né? O cálice faltando palavra, porque se seu cálice tá derramando a presença do Senhor, tá melhorando as vidas de outras pessoas, uma hora também seu cálice financeiro vai mudar, né? Seu deserto vai chover no seu deserto, né? Na sua horta, que nem diz os mais antigos de hoje em dia, né? Da nossa geração diz, vai chover na sua horta. E Deus, a cada dia, ele fala aqui em pastos verdejantes. Ele quer, para ter pastos verdes, tem que ter chuva. E Deus quer que chova na sua horta. Mas para chover na sua horta, você primeiro tem que se entregar ao Senhor. Mas muita gente diz, mas fulano não é ateu, fulano não é isso. E não é próspero. Mas é aquela prosperidade dos ateus, de quem não acredita em Deus, de quem tem outras religiões pagãs, que não acreditam no Senhor, é uma prosperidade que só tem valor aqui, né? O valor da prosperidade do que não crê na palavra do Senhor, ela só vai ter valor aqui na terra, né? E a gente pode ter uma prosperidade eterna, né? Que é a prosperidade do Senhor. Se hoje for para a gente colocar uma pesquisa de ser quem é que quer ser próspero aqui e quem quer ser próspero na vida eterna, eu acho que 60% das pessoas vão escolher a prosperidade, ou mais, né? Vão escolher a prosperidade terrena, né? E iludido eles que vão se iludir com as coisas de aqui, né? Carnais, né? Que o ferrugem, a Bíblia mesmo diz que o ferrugem atrás será devorar, né? E a prosperidade eterna, nem o diabo tem o poder de devorar ela. Imagina uma traça e o ferrugem. E eu mesmo preciso da prosperidade eterna, né? Se hoje você me perguntasse há uns tempos atrás qual era que eu ia escolher, eu não vou mentir, eu podia escolher a daqui, né? Eu não conhecia muito o Senhor, né? Eu cheguei um tempo da minha vida que eu desacreditei até de Deus. Eu desacreditei de Deus. Eu não cheguei a ser um ateu, né? Mas estava quase, porque eu não, para ser sincero, chegou uma hora da minha vida que eu estava passando uns momentos sentimental, financeiro, espiritual muito difícil, né? E depois tive um problema de saúde, e aí se juntou tudo e eu cheguei quase a duvidar de que existia um Deus. Mas só que isso aí tudo tinha um propósito. Era o propósito de me aproximar de Deus, né? Eu não entendia aquele momento que eu estava passando, por que era que eu estava passando aquilo. Mas só que aquilo foi para me aproximar de Deus. Aí, como o tempo foi se passando e as coisas só foi piorando, a minha esposa sempre orando por mim, né? Que se tivesse jeito de vender 2 joelhos novos, eu tinha que comprar 2 para ela, para substituir o que ela usou durante 10 anos da minha vida, né? Eu tinha que substituir o joelho dela se tivesse um jeito de comprar 2 joelhos novos. Mas você veja que
a aproximação de Deus, ela depende às vezes de pessoas. E se minha esposa ela não tivesse buscando a Deus, como era que eu ia me aproximar de Deus? Portanto, ela insistir, eu comecei a frequentar igreja, né? Eu já tinha frequentado no passado, sozinho, eu tinha frequentado um tempo uma certa igreja e agradeço muito também as pessoas que me acolheram lá. Mas só que, como eu não conhecia a Deus, eu ouvia falar de Deus, né? Todo dia a gente ouve falar de Deus, mas eu não conhecia o seu poder. E eu me afastei, me passei 10 anos no mundo, né? Que nem diz a história, 10 anos habitando no mundo. E eu não dou por perdido esses 10 anos que eu passei no mundo, porque esses 10 anos ele fez com que a minha esposa orasse por mim e fizesse como hoje eu estou aqui falando de Deus, pregando o pouco que eu estou aprendendo da palavra, e para engrandecer o seu nome, exaltar o nome do Senhor, né? Porque quando ela conta o testemunho dela, se ela contar, muita gente vai se ver naquele testemunho, né? Que tem muitas esposas ou muitos maridos, não sei, que pode estar passando tudo que ela passou no passado comigo. Muitas mães de família, né, com seus filhos. E para engrandecer o nome do Senhor, hoje eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. Um homem que não falava nem, muito pouco falava de Deus, né? Que eu passei muito tempo perdido. E hoje eu estou me achando, né? Eu estou me achando no Senhor. E para eu chegar nesse momento, Deus, ele pela sua misericórdia, né? Ele deixou que aconteceu muitas coisas comigo. Ele permitiu, né? Ele não fez eu passar nada, ele permitiu, né? Eu passei por uns momentos muito difíceis financeiramente. Problema a gente, todos nós temos todos os dias, né? Depois passei por um problema de saúde que até hoje eu tenho um pouco de sequela ainda, que eu tive um AVC e eu não sei se já notaram que eu tenho uma pouca dificuldade, tem hora de falar, e nesse olho aqui eu tenho um problemazinho que esse fica muito aberto e esse sempre está mais fechado, né? Mas isso aí foi para me aproximar do Senhor, né? A doença, ela não veio só para me prejudicar, ela veio para me aproximar do Senhor. Que a partir do momento que eu caí nessa doença, eu consegui ver quem eram as pessoas, né? Que a gente, quando cai num momento difícil de doença e financeira ao mesmo tempo, aí a gente conhece quem são as verdadeiras pessoas, né? Quem são os verdadeiros, né? Que estão ao nosso lado. Que aí nessa hora eu só vi duas pessoas ao meu lado. Foi minha mãe, foi minha esposa primeiramente, minha mãe também, ela teve ao meu lado e primeiramente Deus, né? Que não deixou o meu quadro piorar, né? O meu quadro, ele pela misericórdia do Senhor, ele deixou passar aquilo tudinho para eu ver que eu não tinha a não ser primeiramente Deus, segundo minha esposa e minha mãe, eu não tinha ninguém. Eu sempre rodeado de gente, mas naquele momento todo mundo fugiu de perto de mim, tá entendendo? E a gente só precisa hoje, se você for uma pessoa que for casado ou se você tiver pai e mãe vivo, primeiramente Deus, segundo esposa, pai e mãe. E o resto você pode ou pegar a palavra, falar, mas não pense que aquela pessoa vai estar ao seu lado. O único pastor de verdade que você vai ter é o pastor Deus e o da sua igreja, porque se Deus levantou ele como um pastor, se Deus deixou levantar, é porque Deus tem propósito naquela vida daquela pessoa para guiar outras pessoas, né? Que às vezes a gente acha que tá muito bem, a gente está perdido.
E se a gente só se acha se tiver um pastor para nos guiar, né? Deus é o pastor altíssimo e segundo a gente precisa um aqui na terra, né? Porque através de um pastor que ama suas ovelhas, você vai chegar no rebanho certo, né? Por mais, você pode estar no rebanho que você tiver, mas se seu pastor lhe amar a sua ovelha, ele vai tirar do rebanho. Se você estiver no rebanho da perdição, ele vai lhe buscar lá dentro. Ele não quer saber quem é que vai estar lá dentro. Ele pode ser um drogado, se estiver no meio de uma boca de fumo. E um verdadeiro pastor, ele vai buscá-lo lá dentro. Se você está perdido, você está afastado da sua igreja, o verdadeiro pastor, ele liga para você. Ele vai na sua casa, ele vai no seu trabalho, ele vai no seu consciente e ele lhe tira daquela situação. E esse salmo aqui, ele fala no pastor, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se apegue com Deus, com o pastor altíssimo. E também se pegue com o pastor da terra, né? Se aproxime do seu pastor. Se você não tiver um pastor, tente procurar um logo, porque o tempo está se passando muito rápido. Ontem, bem dizer foi ontem, a gente estava comemorando 2023. Hoje já são 24 do 5º mês. O tempo está voando, a correria do mundo está tão grande, o diabo implantou uma correria tão grande nesse mundo, tanta tecnologia, que está se passando rápido e a gente às vezes não tendo tempo nem para a palavra, não está tendo tempo nem para a nossa família. Isso aí é um instrumento do diabo para nos afastar de Deus e nos tirar do rebanho, né? Afastar a ovelha do rebanho, que a correria é tão grande que a gente, às vezes, na rotina tão alta, a gente não tem tempo para Deus e começa a se afastar de pouquinho. Eu não vou hoje para a igreja não, que eu estou cansado, eu vou amanhã, e amanhã chega mais cansado ainda. Eu não vou hoje não, que eu estou cansado, eu vou sábado. Aí quando chega o sábado acontece alguma coisa, eu não vou hoje não, eu vou deixar para ir no próximo sábado. Aí quando você menos vê, você não está indo nem para a igreja, mas nem está falando do Senhor e está só buscando coisas dessa terra, né? E as coisas dessa terra é necessário, né? A gente correr atrás de as coisas nessa terra, a gente tem que trabalhar, né? Para viver do nosso suor, né? Do nosso trabalho. Mas a gente também tem que tentar tirar um tempo. Tem que tentar não, a gente tem que tirar um tempo para Deus, para levar a palavra para alguém. E você pode levar a palavra até no meio do seu trabalho. Você pode tirar um tempinho no meio do seu trabalho e não é que você vá atrasar seu trabalho, mas num momento que você esteja de descanso de um lanche, numa hora de almoço, antes de entrar no trabalho, se você chega mais cedo e estiver conversando com as pessoas que trabalham junto com você, fala de Deus para elas. Às vezes elas estão esperando só uma pessoa ser o pastor dela e guiar ela para o rebanho. E no momento que você começa a pregar a palavra do Senhor, muitas coisas vão se levantar também contra você. Mas dê glória a Deus e vá em frente, porque vai ser passageiro. Nem tudo nessa vida é para sempre. Só tem uma coisa na vida da gente que é para sempre, que vai permanecer para sempre, é a palavra do Senhor. Que a gente vai, mas ela fica. O nosso corpo vai, mas a palavra fica. E se você plantar a palavra de Deus para alguém, aquela sementinha ficou plantada ali. Ela pode passar 10 anos, mas um dia ela vai germinar. E se você insistir em pregar, é que ela vai germinar mais rápido ainda, né? Porque a insistência vence tudo, né? Você pode insistir, vai dando errado, mas uma hora você vai acertar. A mesma coisa é a palavra do Senhor. Você pode dar 10, 12 investidas numa pessoa e ela negar, mas você vai pegar um dia que o coração dela está brando e você vai investir e naquele dia ela vai cair aos prantos, né? Nos pés do Senhor, que é o mais importante, não nos pés da gente, né? E essa era a palavra que eu queria dizer para vocês hoje. Tenha um pastor, né? Um pastor terreno e o grande pastor, que era o nosso Senhor Deus. Vamos fazer uma oração para que Deus receba essa palavra, né? Querido Deus e amado Pai, Senhor, assim como o Senhor disse, Senhor, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, Senhor. Eu sei que a Tua palavra não vai nos faltar, Senhor.
que eu só preciso da tua palavra, Senhor. Só preciso da tua palavra e de saúde e de paz. E o resto a gente corre atrás, Senhor. Que cada dia, Senhor, das nossas vidas, a tua palavra venha entrar nos nossos corações, Senhor, para que a gente saia da nossa casa, Senhor, e leve a palavra, Senhor. Não importa para quem seja, mas que a tua palavra seja pregada, Senhor, e que a tua misericórdia, Senhor, venha habitar na vida de muitas pessoas, assim como ela habitou na minha vida, Senhor. Que não fosse a tua misericórdia, talvez eu não estivesse nem aqui, Senhor, falando da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra, Senhor. Amém.